Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a essa pregação, a última do nosso seminário de vida no Espírito Santo. Meu nome é Antônia Ana, eu sou viúva, tenho 3 filhos, faço parte dessa obra de evangelização há quase 8 anos. E hoje o Senhor me chama a meditar um pouco sobre vida, sobre o tema Vida em Comunidade. E o título, o chamado a servir. Nesta tarde, vamos iniciar agora a pregação com o tema Vida em Comunidade, o chamado a servir. Nessa modalidade em que nós estamos realizando o nosso evento do Seminário de Vida no Espírito Santo, nesse momento eu lhe convido a deixar ser tocado pelo Espírito Santo. Porque para o Espírito Santo não existe empecilhos para que ele possa chegar até você e tocá-lo. O Espírito Santo hoje, ele vem lhe fazer um chamado. Ele vem revelar para você aquele chamado que Deus tem para a sua vida. Você já percebeu a ação do Espírito Santo na sua vida? Às vezes, a gente ouve algumas vozes. A gente ouve um chamado e às vezes não entende. Você já ouviu alguém lhe chamar e você não saber de onde vem aquela voz? Muitas vezes a gente não consegue entender, mas acredite que Deus tem um chamado para a sua vida. E hoje, mesmo nesse formato desse evento, se deixe ser tocado pelo Espírito Santo. Ouça os comandos do Espírito Santo, porque Ele quer fazer uma experiência nova com você. Ele vem revelar o teu chamado, o chamado de Deus para a tua vida. E a palavra de hoje está em Atos 42, Atos 2, 42 a 47. Pegue sua Bíblia. Quem trouxe a Bíblia, traga. Abra no capítulo 2, versículo de 42 a 47. Virtudes dos primeiros cristãos. Perseveraram eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém. E o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam por todos segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor, cada dia, lhe ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Palavra do Senhor.
nessa passagem, nos mostra um exemplo muito prático da vida em comunidade dos primeiros cristãos. É um exemplo de organização para viver o projeto de Jesus. E nesse formato, a gente percebe a fidelidade daquele povo que estavam naquela comunidade. Eles eram fiéis aos ensinamentos dos apóstolos. Eles eram fiéis nas orações diárias e nas orações no templo. Eles dividiam o pão com todos aqueles que estavam comungando com eles naquele momento. Eles vendiam os seus bens e dividiam com aqueles que necessitavam, segundo a necessidade de cada um. E era assim aquela comunidade. O Espírito Santo ensinava as virtudes que deveriam perseverar aquela vida comunitária. Ali era um projeto de Jesus. Ali era uma forma de viver que os apóstolos aprenderam com Jesus. E esse é um exemplo. Um exemplo que nós temos e que Jesus também quer fazer conosco. Para que o amor que Ele colocou nos nossos corações sejam vivenciados dentro dessa comunidade. Nós precisamos a cada momento refletir sobre esse amor fraterno que Deus nos chama a viver numa comunidade. Porque esse é um exemplo que Jesus deixou e que os apóstolos seguiram, para que com o tempo nós precisamos também ser esses apóstolos, ser essas pessoas que dividam algo, que sejam também fiéis às orações, à fraternidade do pão. E também diz aqui nessa passagem que eles louvavam sempre a Deus. E que muitas pessoas, eles chamavam a atenção de muitas pessoas. E sempre, todos os dias, Deus mandava outras pessoas para se juntar a eles. E essa é a função da comunidade, né? É essa a função da nossa comunidade. Nós precisamos, né, dessa união, dessa fidelidade. E que nós possamos a cada dia crescer para nos tornarmos um exemplo e tornarmos um projeto de Jesus na nossa vida. É isso que Deus nos chama a viver a cada dia. E o que é uma comunidade? Comunidade é um conjunto de pessoas que partilham algo em comum, seus objetivos e suas práticas. Esse é um exemplo daquelas pessoas que viviam organizados e praticando algo em comum. Viver em comunidade é experimentar juntos a vida fraterna. É experimentar juntos o amor fraterno com o irmão, sem interesse e sem preferências. Viver em comunidade é compartilhar nossas dores, é compartilhar nossas alegrias, é compartilhar nossos fardos e nos deixar conhecer a nossa vida.
Viver em comunidade é praticar os mandamentos. É muitas vezes fazer tantos sacrifícios. Porque nós vivemos na comunidade e muitas vezes a comunidade requer tanta coisa da gente. E a gente também requer muitas coisas da comunidade. Então, nem nós vamos poder dar tudo para a comunidade, nem a comunidade vai poder nos dar tudo. Que muitas vezes, nós como comunidade de aliança, nós temos outros afazeres. Nós temos família, nós temos casa, nós temos trabalho. E a comunidade precisa de nós para que nós possamos contribuir com o trabalho que ela necessita. E muitas vezes a gente não consegue dar conta. E muitas vezes a gente fica em falha. E é essa luta a cada dia. Mas não podemos desistir. Temos que fazer um esforço, um sacrifício. Porque nós estamos trabalhando na obra de Deus. A comunidade também é o lugar de colher e aperfeiçoar os frutos do Espírito Santo. É trabalhar a caridade, é trabalhar a mansidão, a fidelidade, a humildade. Isso são frutos que nós precisamos a cada dia crescer e colher esses frutos, aperfeiçoando a cada dia. Numa comunidade nós devemos ter comunhão uns com os outros. A comunhão na comunidade tem que ser verdadeira e tem que ser transparente. E de coração, sem restrições e sem preferência por nenhum dos irmãos. E essa comunhão nasce quando nós somos capazes. Quando nós somos capazes de partilhar os nossos fardos com os nossos irmãos. Quando nós somos capazes de revelar as nossas dores, para que os irmãos conheçam a nossa vivência lá fora, quando nós pedimos ajuda. A comunhão com os irmãos é uma coisa muito, muito necessária. Porque se nós não tivermos essa comunhão com as pessoas que a gente anda todos os dias e que nós nos encontramos a cada momento para realizar aquelas atividades que somos chamados, nós não vamos aguentar. Eu preciso saber das suas dores. Eu preciso saber das suas limitações. Eu preciso saber o que se passa com você, para que eu possa entender e até te ajudar naquilo que eu puder te ajudar. Então, a comunhão é importante, muito importante. E quando eu estava preparando essa pregação, que cheguei exatamente nesse ponto, eu não tive como evitar. Eu parei aqui para lembrar o que aconteceu comigo quando eu cheguei nessa comunidade. E eu vou partilhar com vocês o que aconteceu. Eu tenho uma dificuldade muito grande de me socializar. E não só no Cristo Ama, mas em todos os lugares por onde eu já passei. E na minha vida profissional também. E quando eu cheguei no Cristo Ama, foi assim um impacto. Eu não conseguia me socializar, eu não conseguia me incluir no grupo, eu não me sentia pertença daquela comunidade e eu entristeci. Eu fiquei muito triste e cheguei ao ponto de dizer, eu não vou ficar. Eu não consigo me integrar. E com o tempo, mas aí uma voz me dizia que eu não era para, eu não podia sair e que eu devia
partilhar minha história de vida, para que todos me conhecessem. Era uma coisa muito forte dentro de mim. E num belo dia de retiro, uma das atividades que o coordenador pediu para a gente foi: faça sua história de vida e vamos partilhar em grupo. E naquele dia nós fizemos essa dinâmica. Né? Mas aquilo não supriu a necessidade que eu tinha. Foi partilhado, mas não supriu a necessidade. E eu continuei com aquela angústia, eu continuei com aquela inquietação. E num dia de oração, eu pedi a Nisiano para partilhar a minha história de vida. E ali eu já tinha a história toda feita, toda escrita, resumida, claro, porque se não fosse, não daria tempo. E eu fiz, e eu partilhei. E as pessoas que estavam lá, tinha muita gente, e todas puderam me conhecer. As minhas fraquezas, as minhas angústias, os meus temores, os meus fardos. E eu saí dali aliviada. E otimista, claro. Pois agora vai resolver. Eu não vou precisar sair, eu vou conseguir. Passado alguns dias, uma outra situação incomoda meu coração. O que aconteceu? O coordenador cria um título para mim. Eu tentei desfazer aquela impressão que as pessoas tinham de mim, ou que eu criei para as pessoas. Aí ele cria um título e começa a divulgar. E eu fiquei inquieta e eu fiquei agoniada. Meu Deus, a quem eu pedi ajuda vai me fazer isso. E agora eu não tenho mais o que fazer. Eu não tinha outra alternativa. Minha alternativa era esperar para ver o que ia acontecer. E aí esperei. Mas com o tempo isso foi se desfazendo. Eu fui me abrindo. Eu fui sendo mais transparente. Porque nós precisamos ser transparentes e ser verdadeiros. E as coisas foram acontecendo. E eu fui me enturmando. E eu fui me sentindo pertença. E eu fui me incluindo nessa comunidade. E hoje eu vejo, eu sou amada pela comunidade. E eu também amo meus irmãos. E, meus irmãos, nós temos que ser transparentes, nós temos que ser verdadeiros. Temos que ser transparentes sem máscaras. Eu estou falando da máscara que encobre nossos defeitos. Nós não precisamos dizer os nossos defeitos. Porque com o tempo todo mundo vai saber. Todo mundo vai conhecer nossos defeitos. A transparência é na nossa vida, naquilo que a gente é, naquilo que a gente vive, naquilo que a gente está o tempo todo permeando na nossa vida. Aí eu quero dizer para vocês que eu não estou falando dessa máscara, essa é obrigatória, né? Eu estou falando daquela que que encobre nossos defeitos. E essa a gente não pode usar. Mas vamos lá. Então essa pertença é necessária para que a gente possa se sentir amado pelos irmãos. E o chamado a servir. O chamado acontece quando nós sentimos que algo nos chama para viver de outra forma, para caminhar em outra direção. Você já teve a sensação de que um dia você ouviu alguém lhe chamar e você até escutou, mas você não entendeu? Aquilo foi o chamado de Deus para você. Aquilo foi o direcionamento que Deus está te dando.
Mas muitas vezes, diante de tanta tribulação, diante de tantos desencontros, nós não damos atenção. Nós não conseguimos ouvir bem a voz de Deus. Às vezes até ouvimos, mas não entendemos. Mas o chamado é para todos. O chamado é para cada um de nós, para trabalhar na obra do Senhor. Ele tem um projeto que precisa de muitos trabalhadores. E o tempo inteiro Deus está precisando de nós para desenvolver esse projeto, para contribuir com a sua obra. Hoje Ele te chama. Hoje Ele te chama a servir. Você que sentiu isso no seu coração, você que ouviu essa voz, procura ouvir direitinho e aceita o chamado de Deus, porque é nessa hora que Ele vai te chamar. É hoje, é agora que Deus está te chamando para servir no seu projeto. Você poderia me perguntar, e como acontece isso? Como acontece esse chamado? Se às vezes eu ouço essa voz e se eu não atendo, e se eu não percebo, o que eu devo fazer? Como é que isso acontece? O chamado para cada um de nós é diferenciado. Cada um no seu momento, cada um naquela hora que Deus quer e da forma que Ele projeta para a nossa vida. E hoje eu queria ler para vocês o chamado de Jeremias. Capítulo 1, versículo de 4 e 5. Vocação do profeta. Foi-me dirigida nesses termos: a palavra do Senhor, antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. Palavra do Senhor. O chamado de Jeremias aconteceu muito antes dele nascer. Mas esse chamado, ele vem nos ensinar. Ele vem nos ensinar e nos mostrar como Deus cuida. Qual é o propósito de Deus na nossa vida. Começa muito antes da gente nascer. Porque Ele nos conhece. E muito antes da gente nascer, Ele já sabe o que é que Ele quer de nós. E assim foi o chamado de Isaías. E a gente pode perceber que nesse propósito de Deus, Ele conhece a nossa história, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece a vida da nossa família, e Ele vai nos direcionando para a sua obra. Ele vai nos direcionando e vai tirando de nós toda limitação, e vai nos afastando de todo medo, porque nós não devemos ter medo desse chamado. Porque Ele prometeu a nós que estava conosco, que está sempre conosco. Então, de que nós vamos ter medo? Mas eu confesso para vocês que eu tinha medo. Eu tive muito medo do meu chamado. Eu não era uma pessoa
que tinha hábito de ler a Bíblia. Eu era uma pessoa que não frequentava muito a igreja, só aos domingos, quando tinha vontade. E quando eu comecei a ouvir o chamado de Deus, eu tive medo. Mas hoje eu vejo que era falta de informação, que era falta de leitura, que era falta de prática na minha vida. Então, quando Deus nos chama, Ele nos leva a entender que as coisas como devem acontecer. E o meu chamado aconteceu muito, muito tarde, em relação a todos vocês que estão por aqui, eu acredito. Na verdade, o meu chamado não é que tenha começado muito tarde, mas o tempo que eu vim dar o sim foi muito tarde. Eu tinha 56 anos. Mas Deus já me chamava há muito tempo. Eu já sentia aquela necessidade de mudar de vida, de fazer algo mais que me desse mais satisfação, porque a vida que eu estava vivendo não me satisfazia. Eu tinha vontade de ir para a igreja e participar da liturgia. Eu tinha vontade até de limpar a igreja. Mas eu nunca tomei essa decisão. Eu ficava olhando assim. Como é que eu vou me envolver nisso se eu tenho 3 filhos pequenos? Se eu tenho uma família, se eu tenho um marido? Não tenho condições de dar conta de tudo isso. E fui deixando. Mas, meus irmãos, quando eu vim me dar conta e dizer sim, foi pela dor. Porque muita gente diz assim, se não for pelo amor, vai pela dor. Então, eu vim pela dor. Isso aconteceu num dia de muita dor. De muito sofrimento. Eu praticamente não dormi nessa noite. De tanta situação que eu estava passando. Porque quando vem um problema, não vem um só não, vem vários. Então, nessa noite, foi assim uma coisa que eu não consegui dormir. Primeira coisa que eu fiz, me levantei, fui numa mesinha que eu tinha assim, o coração de Jesus e Nossa Senhora. E eu olhei e disse assim, Senhor, agora eu sei porque uma mãe é capaz de ir até o rio e se jogar para morrer. Porque o que ela sentiu não deve ser diferente do que eu estou sentindo. E naquele momento eu senti a mão de Deus na minha vida. Eu senti como Deus agiu na minha vida, porque eu poderia ter feito aquilo. Porque se vem na minha mente aquilo, é porque realmente eu poderia ter realizado aquela coisa na minha vida. Mas Deus cuidou de mim o tempo todo, a partir dali. E me trouxe para uma comunidade. Me trouxe aqui para o Cristo Ama. Estou aqui até hoje. Foi assim o meu chamado. E que cada um de vocês procure pensar no chamado de vocês. Se vocês já passaram por alguma coisa dessa forma, se já ouviram alguns comandos de Deus, alguma reflexão, se Deus já lhe chamou, se seu coração já deu sinal e desceu sim. Desceu sim para viver em comunidade. Faça o que o seu coração está pedindo. Aceite o chamado de Deus para a sua vida. Você precisa aceitar esse chamado hoje. Você não está aqui, você não veio de qualquer jeito. Você veio porque Deus lhe chamou, porque Deus lhe trouxe aqui. O Espírito Santo hoje veio te revelar
Qual é a sua resposta para hoje? Qual a resposta que você tem para dar ao Espírito Santo? É hora de você assumir a oportunidade. Essa oportunidade de viver o amor fraterno em comunidade. Viva o chamado que Ele lhe fez, porque o chamado dele desse chamado que Ele lhe fez, você vai direcionar a sua vida. O momento agora é de tomar posse. Toma posse desse chamado. Que o próprio Deus te ofertou. E vamos cantar essa música. Eu convido a todos a cantar essa música e junto com o ministério, conduzido pelo Espírito Santo, vá se entregando e vá dizendo sim a Deus. Porque esse é o momento. Vem o Senhor me ofertar, a minha vida consagrar. Quero renovar o meu sim, que a tua vontade se faça em mim. Renova, Senhor, minha vocação. Vem o Senhor me ofertar, a minha vida consagrar. Quero renovar o meu sim, que a tua vontade se faça em mim. Renova, Senhor, minha vocação. Consagrado para amar, consagrado para se doar, amor que tudo suporta, amor que não dá pra improvisar, consagrado para amar, consagrado pra se doar, amor que não busca interesse seu, é o mais puro amor, o amor de Deus. Consagrado para amar, consagrado pra se doar, amor que tudo suporta, amor que não dá pra improvisar, consagrado para amar, consagrado pra se doar, amor que não busca interesse seu, é o mais puro amor, o amor de Deus. E quem sentiu ser tocado, venha colocar seus dons, venha colocar seus talentos no serviço do Senhor. Aceita o propósito de Deus para a tua vida. Venha fazer parte dessa família de Deus. E se você deu seu sim, vai no chat e clica nessa telinha azul. Faz a tua inscrição. Não pensa duas vezes. Dê seu sim.
vem o Senhor me ofertar a minha vida consagrar. Quero renovar o meu sim, que a tua vontade se faça em mim. Renova, Senhor, minha vocação. Consagrado para amar, um consagrado para se doar, um amor que tudo suporta, um amor que não dá pra improvisar. Um consagrado para amar, um consagrado pra se doar, um amor que não busca interesse seu. É o mais puro amor, o amor de Deus. Senhor, que nos chamastes a viver em comunidade, nos conceda uma porção dobrada do Espírito Santo, que concedesse aos apóstolos, para que possamos entender melhor a tua vontade, para a nossa missão de evangelizar, para a glória do teu nome. Glorificado seja aquele que nos reuniu no dia de hoje. Pessoas que deram o nome para a comunidade: Roniele Assis, amém?